Olá, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Quero deixar nesta manhã para nossa reflexão mais um texto da Palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 27. Vou ler para você o versículo 45 e o 46, depois vou pular para os 50, 51 e 52. Me acompanhe com a sua Bíblia, não deixe eu ler sozinha, mas vamos ler juntos essa palavra maravilhosa que vai narrar a morte de Jesus, o momento da sua morte. E diz assim a palavra: E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Verso 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Eu estive lendo esses dias, já faz algumas semanas, eu estive meditando nesta palavra, nesse acontecimento, na face da terra, que foi a morte de Jesus. Nós conhecemos bem também sobre esse acontecimento da morte de Cristo. Jesus, ele veio ao mundo por mim, por você, por um amor incomparável de Deus. A Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou por amor, por um amor tal que é inexplicável. E eu fiquei meditando aqui nessas palavras no momento em que Jesus clama, que Jesus brada na cruz do Calvário: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? E logo depois, as pessoas que estavam ali, aqueles guardas, não entendiam bem o que ele falava, achavam que ele estava clamando e chamando por Elias, e tiveram algumas atitudes, mas o que me chamou a atenção, o que me fez meditar nesta palavra, foi logo assim quando Jesus entrega o seu Espírito. Quando Jesus brada, tem um intervalo. E quando Jesus, depois de bradar novamente, em alta voz, Jesus entregou o Espírito ao Pai, o seu Espírito ao seu Pai. E naquele momento, diz a Bíblia, que rasgou-se o véu do templo, do santuário, em duas partes, de alto a baixo. A terra treme, as rochas se partem, os sepulcros se abrem e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E eu fiquei meditando e comparei, este acontecimento de Jesus ali na cruz do Calvário, nesse momento em que ele entrega o Espírito e que a terra treme e que as rochas se partem, que os sepulcros se abrem. Eu fiquei comparando com o arrebatamento da igreja. Talvez você nunca tenha comparado esse evento, mas eu comparei porque a Bíblia diz que no arrebatamento da igreja, quando a igreja for arrancada, tirada da face da terra, os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos transformados e levados para Cristo. Não quero aqui falar sobre escatologia, porque não é a minha área também, mas eu quero comparar tantas coisas que nós temos visto. A Bíblia vai dizer aqui logo no início, no verso 45,
que por 3 horas a terra ela se escurece, o sol ele não brilha por 3 horas, né? Do meio-dia às 3 horas da tarde, o sol não dá a sua luz, a terra, o sol fica escuro, então a terra fica escura, né? E depois todo esses acontecimentos, depois que a terra fica escura, que o sol não dá a sua luz, a terra treme, as pedras, né, são rachadas, coisas que a natureza ela se manifesta, e eu vejo aqui como uma natureza que até a natureza ela racia ao Senhor. A natureza ela se curva diante desse Deus poderoso. E aí, meu querido, minha querida, eu fico olhando hoje o que nós temos visto, como a natureza tem gemido, como a natureza tem gritado, como a natureza tem se manifestado. São mares revoltos, ondas altíssimas, que invadem cidades, grandes cidades, e ali muitas pessoas morrem, porque a água vem com a sua força e destrói toda uma cidade. O vento sopra com tanta força que arranca as casas que nós olhamos e pensamos está fortalecida, e joga longe, mata pessoas. A chuva vem com tanta força, com tanta fúria, com tanta impetuosidade, que carrega casas pobres, casas médias e mansões. Ela invade, ela mata, ela faz um destroço na face da terra, e famílias choram quando alguns restam, né? Porque muitas das vezes essa chuva vem com tanta força, esses mares se transformam em gigantes, né? Terremotos. Só a natureza se manifestando, e vem com toda essa força e levam muitas das vezes uma família inteira, como nós temos visto nas reportagens, como nós temos visto, e às vezes pensamos assim, mas isso só acontece lá nos Estados Unidos, isso só acontece lá. Não, isso está acontecendo aqui, meu querido, no nosso Brasil, na nossa terra, na nossa pátria. Nós temos visto Deus, o Todo-Poderoso, permitir que chuvas, que ventos, que mares se levante e traga para o homem uma reflexão. Mas nem assim nós temos visto os homens se curvarem diante desse Deus, mas a natureza, como naquele dia da morte de Jesus, a natureza, ela falou alguma coisa, ela mostrou para todos que estavam ali, olha, esse que está aqui é o Senhor de toda a terra, é o Deus poderoso de toda a terra, e ele está sendo crucificado e está sendo morto nesta cruz. Mais um dia ele vai ressuscitar, e ele ressuscitou ao 3º dia. E a Bíblia diz que os corpos daqueles que estavam mortos saíram dos sepulcros. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E eu fiquei meditando que a Bíblia diz que no arrebatamento da igreja, os corpos daqueles, dos santos que já foram, também sairão dos sepulcros em um corpo incorruptível, em um corpo santo,
como nós também, que se estivermos vivos, também seremos transformados. Meu querido, minha querida, não é tempo de pensar, de cochear em dois pensamentos. Olhe ao seu redor, olhe o que está acontecendo no mundo, olhe para as nações, guerras e mais guerras, pessoas, famílias sendo destruídas. Olhe ao seu redor, meu querido, talvez não tenha guerra, mas tanta desgraça, tanta dor, tanto lamento. E nós precisamos despertar, abrir os nossos olhos. Abra os seus olhos, os olhos espirituais. Peça ao Senhor para te mostrar aquilo que você ainda não conseguiu ver e entender. A natureza está falando, a natureza está clamando. E nós precisamos abrir os nossos olhos e, ao invés de estarmos preocupados com tantas coisas, que a Bíblia diz que tudo passa, mas a palavra do Senhor, esta palavra, ela não passa, ela vai se cumprir, ela vai, Deus vela por ela para que ela se cumpra, e ela está se cumprindo. As coisas que nós nem pensávamos em ver, estamos vendo na face da terra. E eu fiquei pensando, o que está faltando, Senhor? Tanta miséria, tanta injustiça, tantas catástrofes. E eu olhei para os céus e eu falei, Senhor, só falta os sepulcros se abrirem. Só falta o arrebatamento da sua igreja, o arrancar da igreja da face da terra, que será outro evento, que será uma catástrofe para muitos que não estão dando ouvido a esta palavra poderosa, a esta palavra que salva, liberta, transforma e leva para os céus, a esta palavra que é vida, é uma verdade absoluta, a esta palavra que é a palavra de Deus, do Senhor dos Senhores, que é a palavra do Deus Criador de toda a terra e que permite certas coisas acontecerem para ver se o homem olha para ele, para ver se o homem entende que só em Deus há uma saída, que Ele é a porta do escape, que Ele é a porta da solução, que Ele é a porta da salvação. Esse Deus, um dia, arrebatará a sua igreja, arrancará a sua igreja da terra. E aquele que ficar, meu querido, minha querida, vai viver momentos de grande luta, de grande aflição, porque vai olhar para um lado e para o outro e não vai ver pessoas com a qual podia contar, pessoas com a qual contava. Nós não sabemos como será o evento do arrebatamento, mas olhando para esse texto aqui, eu me reportei para lá e fiquei imaginando como foi esse dia, como esse dia foi tenebroso para muitos, e assim será também no dia do arrebatamento. Alguém vai procurar por outras pessoas e não vai achar. Coisas terríveis vão acontecer ao redor do mundo, porque Jesus simplesmente arrebatou os santos da face da terra, aqueles que andam em retidão, aqueles que andam em verdade, aqueles que andam em justiça, aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Jesus. Que esta palavra possa falar ao seu coração de maneira poderosa e possa fazer você, que talvez esteja caminhando em direção a uma ruína, a uma vida longe de Cristo, fazer com que você volte para Jesus, ou se entregue a Ele, entregue a sua vida a Ele,
que esta palavra, que é fiel e verdadeira, fale através desse vídeo com você. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, não só hoje, mas para todo sempre, e te dê oportunidades de conserto, de retorno, de aceitação deste Evangelho. Em nome de Jesus, essa é a minha oração por você e por toda a sua casa. Deus te abençoe. Amém.